Fala pessoal, vamos dar sequência? Linhas de tendência. Então vamos lá, ó. Bem-vindo todo mundo aí. Eu falei que ia falar sobre linhas de euforia e colapso. Então o que são as linhas de euforia e colapso, gente? São as linhas que dão a construção a uma tendência maior. Ou seja, quando o mercado sobe para fazer uma pernada de, por exemplo, aqui está acontecendo aqui uma tendência, uma linha de continuidade. Ela é formada por uma tendência maior, porque essa tendência aqui, ó, essa tendência de continuidade, ela é formada por pequenos topos e fundos íngremes, que é a tendência secundária. Aí quando o preço chega numa certa altura, ele rompe um fundo e aí ele começa a trabalhar até chegar aqui, e aí ele começa a trabalhar até chegar nos seus alvos. E assim o mercado vai se construindo, ou seja, isso aqui, essa linha aqui, ó, essa tendênciazinha aqui, ó, é uma linha de colapso, ou de euforia no caso, e a de colapso é essa. Quando o mercado está em tendência de alta, você vai operar contra essa linha de colapso, ou seja, o mercado vai construir uma tendência para você, e como você está em tendência de alta, você vai trabalhar contra essa linha. Como que opera contra essa linha? Quando ela é rompida e o mercado quebra uma estrutura. Então o mercado está vindo aqui numa linha de colapso, criando fundinhos e topinhos, e de repente ele quebra isso aqui. Quando ele volta aqui e te dá um gatilho, cara, é teu alvo. Então ele quebrou a estrutura aqui, teu alvo. Quebrou a estrutura aqui, comprou, é teu alvo. Você está na tendência de alta. Aqui não é uma confirmação, ele vai no mínimo fazer um topo duplo para você. Tá seguindo aqui, rompeu a LTBzinha que você vai fazer aqui no colapso, quebrou a estrutura, você tem a entrada. Essa entrada aqui é a entradinha confirmada. Sempre que ele quebra a estrutura, o mercado está vindo aqui, ó, no colapso. Tá lá naquela tendência de alta, ó, pum, ele tá para subir. Ele já está vindo aqui de uma tendência de alta, certo? Quando ele vem aqui, ó, quando ele faz isso aqui, ó, pum, e já está próximo a uma linha. Pode estar próximo, não precisa chegar a tocar na linha. Às vezes ele até passa um pouco. Ele só não pode romper esse fundo. Esse fundo aqui ele não pode romper. Ele pode vir até aqui esse fundo, e daqui ele chegar e zarpar para cima, beleza? Mas esse fundo não pode romper. Esse fundo aqui, ó, beleza? Teve esse topo que foi rompido. Ele deixou esse fundo para nós. Esse aqui é o fundo importante. Então o mercado pode voltar até aqui e fazer isso aqui. Quando ele faz isso e te dá um gatilho aqui, ó, rompe a linha, rompe a estrutura e te dá um gatilho aqui, ó, mano, pode entrar. Se essa pernada aqui for muito grande e ele começar a fazer um pullback, é só você reparar do mesmo jeito esse movimento. E na hora que ele romper aqui, você tem a entrada para dar o seu alvo lá em cima, beleza? Agora não é porque dá um gatilho de compra aqui, simplesmente você vai pegar e você vai entrar. Não. Entendeu? Se o mercado estava subindo aqui, ó, estava subindo, tem que ficar atento a isso, ó. Aí ele veio aqui, ó, e quebrou e deu um gatilho. Ele deu gatilho de compra, mas ele quebrou a estrutura. Então você não vai comprar. É mais fácil você vender quando ele chegar aqui. Aí sim, você pode vender contra a tendência, desde que tenha uma estrutura quebrada. Beleza? Então era isso, linha de tendência não é complicado, né? Nisso aqui eu acabo conseguindo explicar para vocês como que funciona a euforia ou colapso. Mercado de tendência de alta, eu vou operar contra essa linha aqui, ó. Ou seja, está em tendência de alta, eu vou esperar a quebra dessa estrutura. O mercado está em tendência de baixa, está caindo, aí eu vou operar contra essa subidinha aqui, ó. O mercado vem subindo, subindo, subindo. De repente ele, pô, quebrou. Beleza, nessa volta aqui eu tenho minha venda. E é aqui que acaba se formando aqueles padrões de reversão. Você vê um ombro, cabeça e ombro. Aí o mercado pum, pum, pum. Ou topo duplo, muitas vezes faz também. Então como que você operaria, por exemplo, aqui numa sexta-feira? Aqui de trás você já vê que tem esse fundo aqui para ser rompido. Ele não chega a romper o topo, mas cria aqui esse fundinho, um fundinho aqui nessa movimentação, né, de teste de topo aqui, ó. Ou seja, a partir daqui ele tinha que romper, ele não rompe, aí ele rompe isso aqui.
Quando ele volta fazendo a estrutura que eu falo para vocês, ó. Fez uma estrutura. Quebrou o pescoço? Não quebrou, mas ele voltou na região do ombro e deu gatilho. Então, quando não rompe topo e faz isso aqui, ele vai testar esse fundo. Se ele rompe esse fundo, ele vai buscar os demais fundos. Mas qual que era o fundo aqui que a gente poderia operar tranquilamente na venda sem ter problema? Era esse aqui. Por quê? Porque o mercado está preso desde aqui de trás, ó. Veja, ele deu essa pernada, bateu aqui, criou um fundo relevante para nós. E aí nessa subida, esses fundos aqui é como se fosse aqui, ó, ponto mais alto. Perdão. E aqui um fundo de referência. Quebrou o fundo de referência, veio aonde? Testar o fundo relevante. Não rompeu o fundo relevante, vai tentar o quê? Romper esse primeiro ponto aqui. Se não romper, ele vai ter que testar o fundo de novo. Então, esse fundo aqui era importante. Romper desse fundo, esse seria o alvo. Beleza? Porque é o próximo fundo. Rompe um fundo, ele busca o próximo. Para quem opera sem qualquer indicador, é assim que faz, tá? Rompe um fundo, ele vai buscar o próximo. Então, a partir do momento que rompeu esse fundo aqui, ó, vamos ver. Só para deixar bem clarinho. Rompeu esse fundo. Vamos ver aqui, ó. Que hora que rompe esse fundo? A partir desse candle aqui, ó. Porque aqui ainda é o candle stop desse fundo aqui, ó. Tá vendo? É um candle que se forma abaixo dele. Então, aqui poderia vender? Até poderia. Mas não teria um pensamento mais longe do que esse fundinho aqui em si. Mas o mais sadio é depois do rompimento aqui desse fundo. E aí já acontece aqui, ó. Pá. Daqui já acontece, só que veio um gatilho 1 aqui, né? E desce direto. Então, essas vendas aqui, ó, já ficariam todas mais saudáveis para você efetuar. Como que você já percebe que aqui, ó, quando ele te dá 2 pontos, aqui você já teria uma linha aqui. Você poderia traçar. O que você precisa para traçar uma linha é isso. Se ele rompeu esse fundo e deixou esses 2 topos, você tem uma linha. Aí vamos supor que ele faz isso aqui. Você tem uma outra linha. Por quê? Porque esse fundo aqui foi rompido. Beleza? Então aqui você vai ter uma linha de colapso. Você pode operar a favor dela. E aqui você vai ter uma linha de continuidade. Que quando o mercado vier aqui, ó, quebrar essa estrutura, ele vai vir buscar essa outra linha de cima. Ele sempre faz isso. Se tiver uma linha de exaustão aqui e quebrar essa linha, ele vai buscar outra linha. Então aqui, vamos supor, eu tenho esse fundo, tenho esse topo. E esse fundo foi rompido. Então você vai trazer uma linha aqui, ó. Essa está bem próxima, né? Ó, tá bem próxima. Essa aqui seria tipo uma linha de euforia. Você teria uma linha aqui em cima de continuidade. Vamos dizer aqui uma de continuidade. E essa aqui de euforia. Que hora que você opera uma linha de euforia? Se você fosse fazer uma compra aqui. Quebra de estrutura. Quebrou aqui, quebrou a linha. Deu um gatilho aqui, ó. Beleza. Provavelmente ele vai buscar essa outra linha aqui. Entendeu? Provavelmente ele vai vir buscar essa outra linha. Mas você precisa da quebra de estrutura. Enquanto não tem, a única coisa que você faz com uma linha daqui de cima é reajustar. Ah, ela veio aqui e fez o fundo mais alto. Eu reajusto para cá. Ele veio aqui, não rompeu o topo e deu fundo mais alto. Reajusto para cá. E nisso aqui você já vai tendo diversas informações importantes. Ou seja, quem que está tocando a linha aqui? Não é esse topo? Então esse topo para mim aqui é meu topo relevante. Nesse ponto aqui. Qual é o outro ponto que está tocando nessa linha? Esse aqui. Ah, tem esse topinho aqui. Cara, é um topo que o mercado rompendo aqui, ele buscaria mais esse do que esse em si. Mas ele chegaria aqui, seria uma zona de guerra. Todo gatilho, toda região de gatilho é uma zonazinha de guerra. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é o gatilho, né? É isso aqui. Então você estaria com uma linha aqui, e enquanto ele não romper a estrutura, você vai apenas readequando essa linha. Reposicionando ela. Ah, eu estou aqui, beleza. Já sei que eu tenho esse topo. E o mercado agora está fazendo um pullback. Ele não pode romper esse topo. Enquanto ele não rompe esse topo, ele vem e faz um pullback. Eu opero contra esse pullback. Então eu espero um rompimento. Na volta eu tenho venda. Beleza? Se você quiser trabalhar fim de pullback, né? O final do pullback, que nem aqui. Tem um gatilho aqui, ó. Gatilho tipo 1. Os gatilhos tipo 1, cara. Olha, dá um gatilhinho aqui, ó. Você tem que entrar já e ele tem que vir testar o fundo. Que nem aqui, ó. Se tu entra aqui nesse gatilho aqui, ó. Que deu aqui, ó. Deu um gatilho aqui. Ó.
O mercado vem lá no melhor ponto. Qual que é o melhor ponto? É o pezinho do candle. Como essa região aqui sofreu um gatilho, o melhor ponto para você vender é aqui. Por que que é aqui? O melhor ponto. Acho que vocês já sabem, né? Por quê? Porque é o ponto mais distante dos alvos. Ou seja, se o mercado chegar aqui e reverter, ele no mínimo vem testar aqui nessa região de 50% para ir embora. O que não pode acontecer depois que você entra na operação, vamos supor aqui, ó. Você entrou na operação aqui. Deu o gatilho, você entrou na operação aqui. Ele não pode acontecer uma coisa chamada de gatilho inverso, ou gatilho invertido. O mercado vem aqui em cima, ele tem que se manter constantemente caindo. Ou seja, ó, você vê que tem esse vermelho. Esse vermelho aqui, todos eles vão deixando máximas. Esse vermelho aqui engolfou esse anterior, então beleza, vou acreditar na venda ainda. Mas quando ele vem aqui e sofre um gatilhozinho que seja pequeno desse aqui, ó, invertido, ou seja, um gatilho de compra, você já tem que sair da operação. Por quê? Porque o mercado vai subir e procurar um ponto melhor. Então, o ideal mesmo, os mais sadios, é que quando acontece uma correção, você já não compra nessa primeira região. Você procura, espera o mercado chegar na região de 50% pelo menos. Certo? Região de 50%. Tem gente que, deixa eu ver aqui, acho que tem aqui um pequenininho. Ó. Quem trabalha com Fibo, né? Quem opera com Fibo. Então vai estar aqui. Beleza. Só que aí que você tem que ficar atento. Ah, chegou na região de 50%. Posso vender? Pode. Pode. Seu stop é aqui. O stop loss máximo é aqui. Então chegou na região de 50% aqui. Aqui chegou nos 50%. Ah, chegou aqui nos 32,5%. Não quero saber não. Ah, chegou aqui nos 25%, 75%. Cara, o máximo aqui, ó, 61,8. 61. Ah, chegou aqui 38,2. Não importa. Chegou aqui ou aqui, aí beleza. Se você quiser valorizar os gatilhos que acontecem nessas regiões, bacana. Se romper demais, se nascer um candle para cima de 61% aqui, eu já fico com o pé atrás, porque eu falo assim, ele vai buscar essa outra região de valor aqui em cima. Por quê? Porque é a região mais interessante para o mercado para vender. Se ele passar isso aqui, ó, criar um candle aqui, ó, ele vem buscar essa outra região. Chegou aqui, deu gatilho, eu vendo. Então, ó, ele veio, deu um gatilho real aqui, tá vendo? Gatilho real aqui na região de 50% da FIBA. Então, esse gatilho aqui, interessantíssimo. Não chega a vir naquele ponto que eu falo, veio 50% e buscou o fundo. 50% que eu falo desse pequeno gatilho aqui, né? Tá aqui, ó. O mercado veio no 50% para buscar o fundo, né, dele. Se você opera com quadrantes aqui, gente, é simples, cara. Proporções. O mercado está caindo. Sempre que você quiser fazer a operação, faça a operação utilizando quadrantes. Você pode vender no primeiro quadrante, você pode vender no segundo quadrante. Como assim vender? O preço, estando numa tendência, ele vai respeitar as proporções do candle mãe, do candle mais baixo, no caso aqui, né? Você vê, ele sofre um gatilho de compra. Você pode entrar vendido aqui, porque quando ele multiplicar, ele duplicar essa amplitude, ó, quando chegar nessa amplitude de novo, o mercado tende a corrigir. Beleza? E quando ele chegar nessa amplitude aqui de novo, ó, ele vai tentar corrigir. Quando ele passa desse primeiro aqui, ó, primeiro alvo, normalmente ele vai fazer um pullback. Entendeu? Quais as melhores regiões para vender no pullback? A melhor região depois que ele começa a fazer um pullback, em relação a quadrante, é essa região e essa região. Beleza? Você entrar com um contrato aqui, e seu stop aqui. Se pegar os dois contratos, o teu alvo é essa linha. Sempre 1 para 1. Se tu entrar aqui, vendido, teu stop aqui, tua saída aqui. Se tu entrar aqui, teu stop aqui, teu gain aqui, e assim vai. Mas quando ele passa dessa aqui, eu vejo que ele vem aqui, ó, e não vem até aqui, ele vai começar um pullback. Começando um pullback, é melhor você esperar os gatilhos. Essa região aqui é excelente para você esperar já com o contrato ali mesmo, tá? E essa aqui. E seu stop loss fica aqui em cima. Se pegar os dois, 1 para 1. Sempre 1 para 1. Então, olha, quando ele vier aqui no fundo e romper, olha só. Quando ele rompe o fundo,
projeta de novo seu quadrante e você vai ter a sua primeira venda aqui para vir buscar esse fundo, tá vendo? Ele vem até na região do gatilho aqui, ó. Em cada vez que ele vai, mas ele quer fazer ele quer fazer um pullback. Cara, ele quer fazer um pullback primeiro, que aqui era alvo, né? Você já tem que ficar ligado sempre nisso, gente, ó. O preço chegou no alvo. Se ele chegou no alvo e ele está se enrolando aqui, ó, já veio no primeiro. Vai subir, espera gatilhos. Não precisa ficar esperando com operações. Se você for esperar com operação aqui, busque metade do quadrante. Aqui, busque metade do quadrante. Por quê? Porque aqui você não sabe que hora o pullback vai terminar. Esse aqui é o alvo máximo que eu falo para você, que é a região de exaustão, né? Essa linha pontilhada. Aqui, buscando o máximo. Aqui. Como chega aqui, ó, ele dá um gatilho. Aqui ele dá um gatilho para você. Tá vendo que ele dá um gatilho? Só que você está numa estrutura de pullback. Então o pullback, você não opera porque dá gatilho. Você opera porque ele acaba o movimento. Ó, você fala assim, acabou o movimento? Pode-se dizer que acabou o movimento, mas ele sobe, ele tem que dar um gatilho sem romper esse topo. Aqui, ó. Aqui ele rompeu. Deu uma rompida? Deu. Só que você tem que esperar o gatilho de venda, não tem? Então vamos ver se deu gatilho de venda antes de romper esse topo. Ó, esse candle aqui já está rompendo o topo. Rompendo o topo. Ah, deu gatilho de venda. Mas deu para cima desse topo. Então você já não considera. Beleza? Se fosse considerar algum gatilho aqui, ó, teria que ter sido esse gatilho aqui, ó. Tá vendo que ele vem aqui, ó? E dá outro gatilho? Então, esse gatilho aqui sim, você pode considerar ele. Para vir buscar pelo menos esse fundo. Ele entra na região de valor, dá um novo gatilho, então beleza, aqui é para você entrar. Para pegar até aqui. E só assim, não é porque deu esse gatilho aqui não. Esse aqui é o gatilho tipo 3, que eu ensino lá nos primeiros vídeos, tá? E você está fazendo tipo um contra aqui, por quê? Ó, essa aqui é a estrutura que precisa ser quebrada. Para você ver aqui, ó, essa aqui tem que ser rompida para mim vender. Não foi rompida, o mercado vai subir. Esse aqui precisa ser rompido. Não for rompido, o mercado está rompendo lá para cima. Ó. Rompeu. Esse aqui tem que ser rompido agora. Rompeu aqui, ele busca aqui. Rompeu aqui, ele vai buscar os demais. Então você vê, quando ele começa a fazer isso, aqui ele vai te gerar uma linha também. Então você vai estar com essa linha aqui embaixo. E sempre que o mercado te der, ó, um fundo, opa, um outro fundo, você pode traçar isso aqui, porque é contra essa linha que você vai operar. Você está na tendência de baixo, o mercado não pode romper esse topo aqui. Então quando ele rompeu a linha, deu gatilho, você vende. Você vem buscando esses alvos. Se ele respeitar os alvos, se ele for buscar os alvos, beleza. O primeiro alvo ele sempre busca. O segundo já não é obrigado, né? Então, beleza. Vai formar uma tendência maiorzinha. Quando ele romper esse topo aqui, ó, eu posso traçar assim? Posso. Porque ele rompeu esse topo e está me dando dois fundos. Então, quando chegar aqui, ó, se ele romper a linha, eu já penso, pode estar querendo pegar a outra ali, né? Então, o que eu espero? Eu espero uma quebra de estrutura. Se não quebrar a estrutura, eu não entro vendido simplesmente porque quebrou uma linha. Ah, quebrou uma linha. Quebrou a estrutura? Não. Tem algum candle aqui que, além do candle stop? Não. O que o mercado faz? Então isso aqui pega muita gente, tá? Muita gente toma stop nisso daí. Estarei com esse fundo, rompeu o topo, reposiciona a minha linha, sem problema nenhum. Se você quiser usar esses dois últimos fundos, pode utilizar, porque às vezes o canal vai ser respeitado dentro daquela limitação. Ó. Se você traça aqui, ele vem aqui. Ó. Aqui na frente ele já rompe, aqui ele já rompe. Agora dá uma olhada nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, como está sendo respeitada. Percebe? Ó. Então você fala assim, como que eu entendo para saber qual vai ser o melhor respeito? As duas últimas linhas. E essa movimentação aqui de dentro, Luciano? Eu posso colocar? Pode. Tá vendo isso aqui, ó? Ombro, cabeça e ombro. Mas ele nem dá gatilho, ó. Só que ele não rompe a região do pescoço. Não rompeu, isso é uma venda de expectativa aqui. Se dá o gatilho aqui, é uma venda de expectativa. Primeiro esse fundo. Se ele romper, vai no outro. Se aqui ele rompesse essa parada aqui, ó, e não rompesse esse aqui, já viesse no alvo, ele veio no alvo. Ele pode te dar uma venda? Pode.
pode vir no 50% da correção aqui e dar uma venda, mas aí já está no alvo aqui, né? Então no máximo você vem até o fundo, com essa venda carregando. Beleza? Então você está com essa linha aqui. Ó. Quebrou o fundinho. Quebrou o fundinho. Chegou aqui, quebrou a linha. Deu gatilho para você. Buscou o próximo. Depois buscou o outro. Esse aqui buscou depois. E assim ele vai, gente. Aí você fala, bom, eu quero operar com as compras. É aqui, ó. Rompeu? Não rompeu. Ah, mas se ele der gatilho de compra aqui, é de expectativa, no máximo esse topo. Por quê? Porque não rompeu o outro. Aí você vai sempre, você dá um D-zoom e vai desenhando. Dá um D-zoom e vai desenhando. Opa, já não está rompendo fundo aqui, né? Você já vai ficando ligado. Opa! Pode vir testar aqui, ó. Região de teste. Testou. Não rompe topo. Mas como ele rompeu aqui uma estrutura, esse topo aqui, ele vai ser testado. Aí tá aqui, ó. Opa! Rompeu. O mercado pode subir aqui, dar o teste e vir nesse fundo de novo. E assim ele vai seguindo e criando as linhas de tendência. Beleza, gente? Com o tempo, né, eu vou esmiuçar mais essa questão do mercado. Mas sinteticamente, quando você vê isso, você vê um pullback. Que hora que eu vendo no pullback? Quando ele quebra a estrutura. Então eu sempre vou ficar acompanhando. Ah, rompeu aqui, ó. Pum, essa venda aqui é melhor, né? Beleza, vai buscar o próximo fundo. Começou a subir, ele não pode romper esse topo. Se ele romper esse topo, vai reverter a tendência. Mas então ele rompeu o topinho de referência aqui embaixo aqui, beleza? Ele rompeu o topinho de referenciazinho ali, ó. Ó, um topinho de referência aqui. Ele pode vir testar esse topo de referência. Se ele der gatilho nessa região de topo, é interessante. Entendeu? Você vê que o preço ele dá gatilho antes. Aqui ó, tem esse topinho. Ele dá gatilho aqui antes. Tá vendo? O candle stop desse gatilho é esse gatilho. Ele vem na região de topo, testa, dá um novo gatilho. Tá vendo? Ó, candle stop desse gatilho aqui. Ou seja, não teve mudança nessa polaridade aqui, ó, porque o candle é stop. É um candle que eu aceito ainda poder fazer a compra. Porque senão eu teria que esperar uma quebra de estrutura aqui, ó. Isso é muito importante, tá? Se ele tivesse rompido esse fundo aqui, ó, aí eu teria que esperar uma quebra de estrutura aqui para operar esse final de pullback. Beleza, gente? Era isso que eu queria passar. Quaisquer dúvida, postem aí. Lembrar vocês aí, deixa eu ver aqui uma coisa para vocês saberem do que o método que eu desenvolvi. Eu dei o nome de método 7. O número 7 acompanha desde que eu sou criança. Para mim é um número de extrema sorte na minha vida. Mas é assim, ó. O módulo ele se divide em 49. 49 seria para dividir em 49 vídeos. Eu vou fazer isso futuramente. Então ele começa aqui, ó. Para quem não sabe nada, a introdução ao curso, que seria desde apresentar o gráfico, o que é o candlestick, como utilizamos, por que utilizamos, tudo sobre suporte e resistência, tendência e consolidação, tempo gráfico, porque opera no tempo gráfico de 1 minuto. Então módulo 2, o que é gatilho, gatilho 1, 2, 3, identificando gatilhos, candle stop, falsos gatilhos, tudo isso aqui eu vou abordar em aulas específicas, tá, gente? Eu estou começando o canal ainda, ó, suporte e resistência, topos e fundos, identificando topos e fundos de referência, exemplo de topo e fundo de referência, e por aí vai, ó. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, os próximos vídeos eu vou abordar uma coisa que é importante, que são as zonas de compra e venda. Identificando as zonas onde o preço ele tem um valor de mercado assim interessante para os vendedores ou para os compradores, beleza? Então a próxima aula eu vou falar sobre zonas de venda ou compra, as zonas de valor. É uma coisa bem simples. Eu vou dar só um preâmbulo para quem quer estudar. Quando o mercado ele volta a cair aqui, ó, qual foi o ponto máximo desse topo? Foi esse candle aqui, que é o candle referência, e o candle gatilho. Isso aqui é uma zona de valor. Quando o preço chegar nessa zona, chegou nessa zona e der gatilho, são gatilhos fortes. Percebe? O gatilho que ele dá aqui, ele dá um gatilho
E o mercado só toca na mínima do candle referência aqui, ó, e tende a cair. Então, quando você começa a ver um pullback acontecendo, ele vai testar as regiões de valor. Começou um pullback, ele vai procurar uma região de valor. Ele não vai reverter em qualquer lugar. Então ele chegou nesse topo, mas ele procurou essa região aqui, ó. Que é essa região aqui, o preço está achando interessante para poder fazer as vendas. Ou seja, está achando o preço caro. Então chega aqui, vende. Entendeu? E compra lá quando o preço estiver barato. Simples assim. Não foi isso que aconteceu? Ó. Começaram a comprar aqui porque aqui acharam um preço barato. Veja a pernada que deu. Acharam o preço barato. Se você for pegar essa região aqui desse fundo, vamos pegar aqui também a zona de valor. Estou dando só uma salpicadinha para vocês aqui. Ó. É essa região. Candle referência, candle gatilho. Vamos lá para frente? Vamos ver aqui o que aconteceu sexta-feira nessa região. Ó, o mercado entra nessa região. Já começa a dar uns gatilhos aqui. Ó. Gatilho fraco. Opa, deu um gatilho mais forte. Gatilho. Gatilho. Voltou aqui de novo, ó. Gatilho. Gatilho. Só gatilho. Os gatilhos de compra aqui. Só que é interessante você esperar pelo menos acontecer um segundo gatilho, porque o mercado está vindo num colapso. Então você fala, quero uma certeza. Espera a quebra de... Essa quebra aqui, ó. Ele não fez isso? Quebrou aqui, ó. Quando chegar aqui para testar, você tem uma compra. Beleza? Aqui, ó. Quando ele romper isso aqui e voltar para testar, você tem uma compra. Vamos ver que hora que ele rompe aqui, ó. Candle de stop. Não foi rompimento. O rompimento aconteceu aqui, ó. O mercado vai lá, não sei aonde, ele volta para testar. Quando ele volta para testar, você tem esse topo aqui, ó. O mercado dá um candle, dá outro, não entra na região, que aquela região é a região daquele topo lá, relevante. Ou seja, se rompesse aqui, eu pensaria em compra já. E aí ele faz essa maravilha aqui, e aí volta a cair. Quando ele volta a cair, ele rompe a estrutura, mas não rompe o fundo, você pode manter lá. Porque o mercado está preso nessa região aqui. Isso é uma consolidação. Se ele romper esse fundo, você pode trazer sua zona de valor para esse topinho aqui, ó, sem problema nenhum. Até mesmo para esse aqui, ó. Você vai chegar, ver qual que é o candle referência. É esse verde aqui. Esse verde. Qual que é o candle gatilho? Ó, o gatilho aconteceu com esse vermelhinho. Como teve esse verde aqui na história, o vermelhinho só qualificou para nós a venda. Mas o verdinho aqui, ele já tem uma mínima aqui anterior. Então fica aqui, ó, essa região. O que acontece se o preço voltar ali e der gatilhos para mim de compra? Cara, interessantíssimo. Houve quebra de estrutura. Nós estamos aqui, ó. Deu gatilho. Você quer entrar? Você pode entrar. Por quê? Você sabe que o seu stop é aqui. Entendeu? E seu alvo vai ser buscar lá o fundão. Mas seu stop vai ter que ficar acima do topo relevante. Então você vai entrar aqui porque ele pode fazer uma outra estruturazinha aqui para depois ele vir cair. Por isso que é importante você esperar essa reversão aqui, ó. Aqui já formou um pivô, não rompe topo, dá gatilho, aí beleza, você entra. Beleza, gente? Era isso que eu queria falar. E eu vou abordar essas partes de zona de valor porque são as zonas onde a gente tem o trade, um trade praticamente garantido. E mais uma coisa, ó. A aula 6, depois das zonas, vem identificando operações, gerenciamento de risco, né? Como operar o terceiro toque de linha, como operar contra a tendência, o que é um pullback, identificando o final de um pullback. Tudo isso eu já vou falando hoje em dia, só que quando eu falar esmiuçado no dia do vídeo vai ser melhor para vocês. Mas eu já vou falando porque faz parte do Price Action. Operações Scalper, como realizar, gerenciamento 2 para 1, como alavancar operações. E no resumão, ó, operações confirmadas e de expectativa, eu vou novamente abordar. Mas daqui até lá eu sempre vou abordando, beleza, gente? Então era isso que eu queria falar hoje. Price Action, linha de tendência, euforia e colapso, como operar, quebra de estrutura, um bocado de coisa, beleza, gente? Um bom final de semana aí pra vocês, fiquem com Deus, cara.